Olá, tudo bem? Sou Luciana Novaes, coordenadora pedagógica da Nutrilane e professora em vários cursos aqui, inclusive curso de probiótico. E hoje vou falar com vocês um pouco sobre a gente utilizar o probiótico no grupo materno e infantil. O que a gente tem de pesquisa, o que tem mostrado em relação a isso e como fazer essa utilização, para que fazer essa utilização nesse grupo. Então, a primeira coisa a gente pensar, quando eu falo em probiótico, eu tenho que falar sobre o quê? Microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela faz um equilíbrio de todo o nosso organismo, tá? Ela é fundamental para a saúde do hospedeiro, quer dizer, para a nossa saúde. A microbiota são os micro-organismos que estão presentes, naquele órgão e fazem sinergia junto com o nosso corpo, ajudando todo o funcionamento, formando substâncias que são benéficas para o nosso corpo ou não, quando essa microbiota está inadequada. A gente tem a presença de micro-organismos em todas as partes do nosso corpo, tá? E na parte intestinal, onde a gente vê um eixo muito grande em relação ao funcionamento do nosso corpo e a homeostase de uma maneira geral, tá? Então, a gente precisa pensar que essa microbiota é importante? Sim, ela é muito importante. Por que ela tem essa grande importância? Hoje se fala tanto em relação à microbiota ao nosso microbioma. Porque ela vai fazer a função de barreira, ela impede a colonização por patógenos externos. Então ela vira uma proteção, ela impede que outros micro-organismos nocivos tomem conta do nosso corpo. Também tem papel importante na absorção de nutrientes. Algumas bactérias da área intestinal, elas auxiliam nessa absorção e elas também criam uma integridade no tecido intestinal, fazendo com que a gente tenha uma absorção mais completa. É fundamental na prevenção da desbiose do prematuro, tá? Então, bebês, principalmente os prematuros, tem um descontrole. Por quê? Porque o organismo ainda está se formando, ainda está criando uma microbiota, ele ainda está passando por um período de adaptação, onde essa área ainda vai ser colonizada, tá, de forma adequada. E isso serve para prevenir, quando eu tenho uma microbiota adequada, quando eu tenho a proliferação de bactérias benéficas que são importantes, para o nosso desenvolvimento, desde o primeiro dia de nascido, eu consigo manter esse organismo funcionando mais para essa forma, mais para uma microbiota saudável e diminui o risco dele entrar em um processo de desbiose, tá? Que seria o quê? Eu ter uma microbiota que não me favoreça, uma microbiota com mais bactérias patogênicas do que benéficas, tá? E impede também o surgimento ou agravamento de diversas enfermidades. Hoje a gente consegue relacionar muito a microbiota a algumas patologias. Então, dependendo do tipo de bactéria que eu tenho, eu fico com mais propensão a desenvolver diabetes, hipertensão, câncer. Então, quando eu foco em ter uma microbiota saudável, eu também estou focando em cuidar de uma prevenção de uma forma geral do meu organismo. Quando a gente vai falar, então, sobre microbiota, a gente tem que pensar na grande importância que ela tem no nosso sistema imunológico. Então, a microbiota intestinal, ela é responsável por todo o desenvolvimento desse sistema. Então, é isso que vai garantir que o meu organismo funcione de acordo com as situações de estresse, fazendo com que essa imunidade ela aconteça de uma forma equilibrada. Então, o sistema imune do hospedeiro, ele acaba moldando o estabelecimento dessa microbiota intestinal. Esse sistema imune que o hospedeiro tem, esse tipo de bactéria que está fazendo parte do sistema, dessa microbiota intestinal, é ela que vai dar as características do tipo de desenvolvimento dessa situação autoimune, tá, do organismo, e que vai criar para esse hospedeiro uma forma dele conseguir combater qualquer situação de estresse ou situação de entrada de algum patógeno, tá? Então, a microbiota saudável, ela vai garantir essas características inflamatórias e regulatórias, mas de uma forma balanceada. A inflamação, ela é algo bem importante para o nosso organismo.
né? A inflamação é um mecanismo de defesa, é a hora que o organismo é sinalizado para reagir na presença de algo que seja agressivo a ele. E aí, eu não posso viver o tempo todo inflamado, eu não posso viver o tempo todo com essa resposta exacerbada, mas também não posso não ter essa resposta. Então, a microbiota intestinal, ela cria um equilíbrio nisso, de manter o meu organismo respondendo na presença de um agressor, mas fazendo com que essa resposta seja equilibrada, né? Que não haja uma resposta acima do nível, criando uma situação de estresse para o meu corpo. Quando eu penso em falar sobre a minha microbiota, falar sobre esse microbioma, no grupo materno-infantil, a gente vê uma série de características. Então, eu tenho uma questão ligada à influência do bebê ainda no útero. Então, de que forma essa microbiota dessa mulher está garantindo o funcionamento do organismo dela, garantindo que doenças crônicas, por exemplo, não fiquem com uma forma maior, né, apresentando um risco maior para o desenvolvimento desse bebê. A gente tem uma microbiota que vai acontecer para essa criança, que vai começar a formar essa criança no momento do parto. Então, eu tenho ali o primeiro momento onde essa criança vai estabelecer como é que vai ser a sua microbiota. Eu tenho, através da amamentação, o próprio leite materno já possui bactérias probióticas que também vão modular todo o funcionamento do intestino dessa criança, vão proteger ela, sendo a primeira vacina que essa criança vai ter contra agentes patogênicos, fazendo com que o intestino dela se desenvolva de maneira mais adequada, então não sendo só o alimento, sendo toda uma situação de proteção, né? E eu tenho também o próprio ambiente que essa criança vive, modulando esse sistema de defesa, tá? E aí eu começo a ter várias situações que, nesses casos aqui, começam a ser favoráveis ou que, na falta deles, podem gerar problemas. E tudo isso é que vai garantir uma maturação desse sistema imune, fazendo com que essa criança crie um sistema que vai se manter com ela para o resto da vida. Então, quando eu ficar pensando nesse grupo, em primeiro lugar, eu tenho que pensar na gestante, tá? Então, a relação desse microbioma e da gestação acaba sendo extremamente importante, onde a gente precisa cuidar muito. Porque é esse surgimento dessa microbiota, tá, nesse grupo, e ele vai estar ligado também a diversas patologias que essa mulher pode desenvolver, inclusive até durante a gestação, e isso ocasionar prejuízos tanto para ela quanto para o bebê. Então, durante a gestação, a gente tem uma alteração dessa microbiota, tá? Para contribuir nos resultados de saúde, tanto dessa mulher quanto do bebê a longo prazo. Tratamentos com antibióticos que acabam prejudicando a formação dessa microbiota, ou suplementos probióticos ou prebióticos que acabam melhorando isso, vão resultar nesses diferentes desfechos que a gente vai ver durante a gestação. Então, uma mulher que faz a utilização do antibiótico, ela perde essa microbiota de proteção e ela pode desencadear outros problemas, como, por exemplo, uma alergia, né, e deixar esse bebê com uma vulnerabilidade maior. Da mesma maneira que a utilização de probióticos pode garantir uma capacidade do organismo se defender melhor, evitando que o feto tenha contato com outros agentes. Então, a gente consegue perceber isso nesse grupo e consegue ver benefícios específicos para esse grupo na utilização. Então, quando eu penso em usar probiótico para gestante, das formas que eu tenho, uma das formas que eu tenho de trabalhar, por exemplo, a questão da redução da sensibilidade à insulina, tá? Porque é normal no período da gestação eu ter aumento nos níveis de glicose no sangue. E isso vai gerar o quê? Um aumento de tecido adiposo e também exacerbar os marcadores inflamatórios. Então, o probiótico, ele entra para poder modular isso.
eu também tenho alterações na imunidade dessa paciente. E aí, o papel dessa microbiota é modular esse metabolismo da glicose, diminuir resistência à insulina e melhorar o metabolismo lipídico. Então, é uma coisa onde eu tenho um benefício que é extremamente importante, porque essas alterações no metabolismo de carboidrato e lipídio, elas são alterações que fazem parte do período gestacional. Isso eu não tenho como evitar. Vai acontecer. Eu tenho os hormônios da gestação ligados a melhorar esse funcionamento para garantir esse aporte de nutrientes para o feto, e eu também tenho um controle que acaba ficando com problemas de fazer esse controle de forma adequada. Eu tenho um controle que acaba se tornando um pouco ineficiente em relação, por exemplo, à glicose. Por isso que se olha muito, né, durante a gestação, o desenvolvimento de diabetes gestacional, né, esse risco. Por quê? Porque esse risco ele é inerente a qualquer gestante. Porque faz parte do mecanismo da gestação eu ter essa perda dessa sensibilidade à insulina, tá? Nesse trabalho aqui, ele fala sobre o ganho de peso, né, e a obesidade associada com relação à microbiota. E o que a gente consegue ver isso em relação principalmente às mulheres no terceiro trimestre. Então, se percebe que quando eu tenho uma disbiose, quando eu tenho uma microbiota que ela não está adequada, eu tenho maior capacidade de formar tecido adiposo. E com isso eu ganho mais peso. Então aqui eu tenho, olhando as mulheres em relação a vários marcadores, proteína C-reativa, o ganho de peso. Então a gente consegue perceber que o indivíduo obeso, eu acabo tendo a expressão muito maior desses hormônios, tá? E desses marcadores que mostram estado de inflamação muito alterado, tá? E maior risco desse paciente estar desenvolvendo formação de tecido adiposo. Aqui é um outro trabalho onde a gente consegue observar algo bem interessante. Não é para o caso do nutricionista utilizar, mas para a gente entender que nós vivemos em homeostase com essas bactérias probióticas e elas estão no nosso corpo, tá? De uma forma geral. Então esse trabalho aqui, ele pegou mulheres que já têm um quadro de obesidade. Eu já sei que elas têm uma microbiota que não vai estar favorecendo a saúde dela e a saúde do bebê. E aí o que eles começaram a perceber? Que todas as mulheres obesas, elas aumentavam muito o risco do surgimento de infecções pós-parto. E principalmente após o parto cesáreo, onde a pessoa tem uma intervenção muito maior. E aí foi pensado em utilizar algum produto que tivesse probiótico para fazer proteção a essas mulheres. E o produto utilizado foi um creme contendo probiótico para ser utilizado, tá, nessa região. E com isso esse trabalho mostrou que as mulheres com um grau de obesidade que utilizavam já um probiótico tópico, elas conseguiram conferir um grupo de células de defesa, né? Elas conseguiram ter uma microbiota desse tecido ao ponto de servir como barreira mesmo para a entrada de agentes infecciosos, diminuindo com isso inflamação em ponto, fazendo com que a recuperação fosse mais rápida, cicatrização mais rápida. Então vocês vejam que assim, a gente hoje utiliza probióticos em várias situações e não só pensando só na questão da ingestão do probiótico, para focar numa modulação intestinal com o pensamento de evitar diarreia, com o pensamento de melhorar o funcionamento intestinal, mas com o pensamento de que as bactérias probióticas, elas melhoram todo o funcionamento do meu corpo, tá? E eu tenho uma microbiota em vários locais. Eu tenho uma microbiota na pele, eu tenho uma microbiota na área intestinal, eu tenho uma microbiota na área vaginal. Então, no organismo da mulher, eu tenho em vários locais, né, no organismo de uma forma geral, de um ser humano, eu tenho em vários locais um microbioma específico daquela área. E eu preciso modular para que ele esteja sempre em equilíbrio, tá? Então, quando eu penso na mulher
né, quando eu penso no período gestacional, eu tenho um tipo de bactéria que tem que fazer parte, e eu tenho algumas bactérias que elas podem ser bactérias que vão me levar a desenvolver problemas. Então, na parte da cavidade oral, eu tenho um microbioma, mas quando ele está em disbiose, aumenta a chance de eu desenvolver cárie, né, doenças periodontais, gengivite. Durante o organismo dessa mulher, nesse período, eu também preciso estar modulando, pensando o quê? Problemas ligados à obesidade, síndrome metabólica, diabetes. Isso tudo vai ser exacerbado de forma negativa. Então, a microbiota precisa estar equilibrada para que essa mulher não venha a ter esse problema. Existe um microbioma da placenta, tá? Onde ali eu também vou ter maior risco de infecção para o bebê, tá? Eu tenho da pele, que é o que a gente viu no trabalho anterior, que quando está em desbiose eu vou ter maior quantidade de alergia, acne, psoríase, dermatite atópica. Então, toda vez que eu tenho desbiose em alguma área, que eu tenho menor quantidade de bactérias probióticas e maior quantidade de bactéria patogênica, eu tenho também um risco maior para o desenvolvimento de enfermidades daquele local, tá? Na área vaginal, então, vaginoses, doenças sexualmente transmissíveis, né? Infecções, tudo isso pode acontecer numa desbiose, tá? Eu preciso estar fazendo o quê? Então, de uma forma geral, é criar um equilíbrio, né? Eu crio um equilíbrio com a alimentação, mas também consigo usar os probióticos como um adjuvante para eu estar melhorando o perfil dessa microbiota. Então, primeira coisa que a gente vai tentar pensar que está muito relacionado é a questão da microbiota intestinal com a obesidade. A microbiota do obeso, ela é uma microbiota que tem boa chance dela estar apresentando algum tipo de desbiose. Então, durante a gestação, a mulher tem a tendência a ganhar peso, né, por conta da formação de um novo ser. E aí, esse ganho de peso, se ele não for acompanhado de forma adequada, ele pode influenciar nessa primeira colonização. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma programação que não vai deixar essa mulher criar um grau de obesidade alto. Por quê? Porque uma programação obesogênica na microbiota vai gerar uma desbiose materna. E isso vai fazer o leaky gut, que é essa permeabilidade dessa área intestinal. Vai deixar esse organismo propenso à entrada de toxinas, né, e saída também de toxinas, desregulando o funcionamento dos outros órgãos, né, abrindo espaço para a entrada de patógenos. Então, isso está muito ligado ao ganho de peso. Por isso que é importante esse controle desse ganho de peso durante a gestação, tá? E a gestação, por si só, ela já vai dar essa facilidade para essa mulher ganhar esse peso. Então, toda vez que eu não dou atenção a isso e que eu deixo acontecer uma programação obesogênica, quer dizer, essa mulher ganhar peso, eu posso estar levando a isso. Aí isso vai formar também uma alteração da microbiota do bebê. Por quê? Porque ele vai ter uma modulação dessa microbiota a partir do parto, né? E também da influência da alimentação que essa mulher faz e da influência da alimentação que esse bebê está fazendo a partir dali. E isso aumenta o risco de obesidade no futuro. A gente consegue transmitir bactérias que promovem o ganho de peso. Eu consigo estimular o meu organismo a manter de forma em maior quantidade bactérias que estimulam a produção de tecido adiposo. Então, se eu não dou atenção a isso, se eu deixo essa mulher ganhar peso de uma forma sem controle, e se eu não me preocupo em como é que está o funcionamento da microbiota intestinal dessa mulher, eu estou fazendo uma programação obesogênica sim, para que essa criança no futuro tenha maior facilidade de se tornar um ser humano obeso, né, e um adulto obeso no futuro. Então, primeira coisa que a gente pensa em cuidado ligado à microbiota é leite materno. Por quê? Porque o leite materno, ele possui as bactérias probióticas. Então, pensei em fazer uma programação de peso adequado a partir do momento que essa criança
vai nascer, eu já tenho que pensar em como é que vai ser a alimentação dessa criança. E o leite materno, ele tem um papel essencial, tá? Porque ele vai desenvolver de forma normal todo esse microbioma da criança através de compostos prebióticos que vão melhorar a colonização dessas bactérias benéficas, tá? E ele também tem componentes antimicrobianos que vão proteger a criança contra as bactérias que causam infecção. Então, ele é um alimento completo. Eu tanto vou fornecer as bactérias probióticas, como eu também vou fornecer os próprios prebióticos para a alimentação dessas bactérias e o desenvolvimento, e eu ainda crio um mecanismo de defesa contra as bactérias patogênicas, tá? Esse outro trabalho aqui vai mostrar para a gente como que a microbiota ela pode ser influenciada pela utilização do leite materno, né? Pela mãe conseguir amamentar essa criança. Se pensa em várias situações que vão estar influenciando a formação dessa microbiota. Então eu tenho também a idade gestacional, né? Eu tenho a forma como essa criança vai nascer, se a mãe utilizou antibióticos, como é que era a saúde dela, né? Condições de vida, parte genética. Então tudo isso acaba influenciando a alimentação, tá? E isso vai formar um tipo de leite materno, onde eu vou ter ali características até de proteção para a criança em relação às próprias doenças que a mãe já teve. E aí, esse leite materno ele vai estar todo sendo formado por uma imunomodulação. Se eu consigo que essa criança seja amamentada, eu tenho um desenvolvimento mais saudável desse microbioma, tá? E isso leva a uma saúde com homeostase, quer dizer, com equilíbrio. No momento que eu não consigo fazer essa amamentação, eu tenho toda uma característica dessa microbiota alterada, que pode levar a uma disbiose. Nisso eu vou ter bactérias patogênicas competindo com as bactérias probióticas. E eu posso ter exclusão das bactérias probióticas. O que se percebe quando a criança não é amamentada e eu tenho essa alteração dessa microbiota? Eu aumento a chance de desenvolver quadros de inflamação, asma, diabetes, obesidade, dermatite atópica, tá? Então eu tenho toda uma situação que pode já ter uma característica que aquilo vai acontecer e isso vai ser exacerbado. Hoje se é muito presente a ideia da importância da amamentação e do leite humano como primeiro alimento para essa criança, tá? Os oligosacarídeos presentes no leite humano, eles são alimentos com potencial probiótico, tá? E melhora muito a condição do intestino do recém-nascido. No leite materno eu tenho a presença das bifidobactérias e dos lactobacilos, tá? E essas bifidobactérias elas vão se instalar desde o primeiro momento de nascido dessa criança até o 5º dia. A partir do 5º dia elas já se tornam bactérias que vão acompanhar essa criança para o resto da vida. Em relação à fórmula, eu já não tenho esse perfil, tá? Porque a fórmula ela faz a colonização de outras espécies bacterianas e, paralelamente, as bifidobactérias começam a ter uma diminuição. E essa diminuição, ela pode se tornar bem drástica, tá? No 20º dia. Então, poucos dias da utilização da fórmula podem fazer um estrago para o resto da vida dessa criança. E poucos dias da amamentação já fazem uma diferença enorme para esse futuro dessa criança, tá? Aqui é um outro trabalho que fala sobre o nascimento de prematuros e como que a gente pode fazer com que o leite humano ele se mostre como um fator de proteção para essas crianças, tá? O leite materno é incontestável que ele é padrão ouro de alimentação, isso a gente já não tem mais dúvidas, tá? Todas as pesquisas têm apontado para isso já de décadas, mostrando que não tem nada que consiga substituir. Esse leite materno para o prematuro, ele é muito importante, porque ele auxilia para o melhor crescimento, desenvolvimento cognitivo e um risco reduzido de um grave problema que pode acontecer nessa fase de vida da criança, que é a enterocolite necrosante e a sepse tardia, tá? Então, ele é o padrão ouro, ele deve ser estimulado para essa mulher conseguir fazer a amamentação e deve ser dado desde o primeiro dia de nascido, principalmente para os bebês prematuros e aqueles que ainda ficam internados em UTI, tá?
E aí se foi fazer uma comparação desse trabalho, e se esse leite materno não for da própria mãe, for um leite humano ordenhado e pasteurizado, que é o leite de banco de leite. Se percebeu que ele tem um perfil diferente. Por quê? Porque o organismo prepara o leite para uma determinada criança. O corpo faz essa modulação. Como esse leite foi produzido por uma outra mulher, ele vem com um perfil diferente. Mas ele vem muito próximo daquilo que seria o leite da mãe para o filho, tá? E ele vai influenciar beneficamente a microbiota do prematuro, diferente da utilização da fórmula láctea, que mostrou que não traz esse padrão, não melhora esse funcionamento da microbiota, tá? Nesse outro trabalho aqui, que fala sobre a exposição a antibióticos, se viu o quê? Que há uma grande utilização de antibióticos em bebês. Qualquer coisa que a criança tenha relacionado, principalmente a área respiratória, se vê a entrada de antibiótico de forma muito precoce. Ou às vezes uma gripe, um resfriado, é uma forma que o corpo está utilizando para criar uma imunomodulação. Eu não dou tempo nem do corpo reagir, eu já entro com medicamento. Então isso pode levar a uma utilização de antibióticos de uma forma sem controle, né, com exagero. E isso gera duas preocupações. A primeira, quanto mais eu utilizo antibióticos, eu posso estar criando uma resistência. Por quê? Porque o antibiótico ele tem um tempo certo que tem que ser tomado, por um período que eu consiga eliminar aquelas bactérias. E quando eu começo a utilizar o antibiótico por qualquer situação, dificilmente eu sigo esse padrão de dias. E aí eu começo a utilizar. Uso um dia, 2 dias na criança que ela já fica boazinha e pode parar. Eu aumento esse risco de criar uma resistência, tá? E eu tenho impacto na hora sobre a microbiota. Por quê? Porque o antibiótico ele não vai selecionar. Ele vai pegar bactérias, e aí ele vai pegar tanto as bactérias patogênicas como as bactérias probióticas, tá? E aí esse trabalho analisou essa exposição aos antibióticos, categorizadas desde o primeiro momento dessa exposição, que algumas crianças já começaram entre 0 e 6 meses, outras de 6 a 12, outras de 12 a 24, em relação às crianças que até os 2 anos nunca foram expostas. Avaliaram essas crianças por 11 anos, tá? Pegando os resultados neurocognitivos, avaliados por psicólogos, por relato dos pais e o autorrelato da criança. E o que foi encontrado? Que dos 474 participantes, 342 conseguiram ter essa avaliação até os 11 anos de idade. E as crianças que receberam antibióticos já nos primeiros 6 meses, de 0 a 6, foram as que apresentaram habilidades cognitivas verbais gerais bem menor do que quando esse antibiótico entrou numa fase mais tardia. Então, quanto mais cedo o antibiótico entra, maior é o risco de problemas com cognição, impulsividade, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade e problemas emocionais. Vocês vejam até onde uma utilização de um antibiótico de forma errada, qual é o caos que ele pode criar, né, nesse microbioma dessa criança e problemas que pode levar, ocasionando problemas que vão interferir até na vida adulta dessa criança. Tá? Então hoje a utilização de probióticos ela é muito voltada para esse período gestacional e esse período da primeira infância, tá? No grupo materno-infantil. Aqui eu tenho um quadrinho mostrando em relação a por que é importante utilizar, por exemplo, probióticos, que é o verdinho, prebióticos, que é o vermelhinho, né? Algumas substâncias pós-bióticas e os simbióticos, que é o marronzinho. Então, assim, onde que eles podem melhorar? Então, quando eu uso o prebiótico, eu acabo melhorando o padrão de diminuir risco de obesidade, diabetes, alergias, né? Situações que também pode ser atividade ligada a melhorar todo o organismo desse ser, fazer com que ele funcione de forma mais adequada. Eu tenho aqui diminuição para várias doenças quando eu combino prebiótico com probiótico. Então, reduzir pressão arterial, normalizar o nível de colesterol, auxiliar na digestão da lactose, tá? Melhorar a resposta imune. Então, tem vários benefícios para a utilização do probiótico. Nesse outro trabalho aqui, a gente vê a utilização em relação ao tempo de gravidez, duração da gravidez, os efeitos ligados à pré-eclâmpsia e parto prematuro, tá?
Então, o que eles observaram? Eles pegaram um estudo muito grande, com muitas pacientes, mais de 70 mil gestantes, utilizaram 3 cepas probióticas, né, Lactobacillus acidófilos, Bifidobacterium latis e Lactobacillus rhamnosus GG, que são bactérias que a gente já tem ampla pesquisa em relação à utilização desse grupo. E fizeram uma ingestão de um leite com esses probióticos depois do primeiro trimestre da gravidez e mostrou que isso se associou ao menor risco da paciente desenvolver pré-eclâmpsia. E essa ingestão de probióticos durante o início da gravidez foi também significativamente associada com menor risco de parto prematuro. Então, quando me perguntam quando que eu posso começar a utilizar um probiótico, espero passar o primeiro trimestre da gravidez e a partir dali eu já tenho vários estudos me mostrando muita segurança utilizar no segundo e no terceiro trimestre, trazendo benefícios reais para esse grupo, tá? Nesse outro aqui, que fala sobre a utilização de probióticos na hora de prevenir sintomas gastrointestinais em bebês recém-nascidos. Nesse trabalho aqui, com a utilização então dos probióticos, utilizando uma fórmula, né, utilizando um leite com o probiótico nessa fórmula para 155 bebês, se percebeu coisas bem importantes. A utilização com 3 meses mostrou que trouxe já um benefício bem importante, bem sério, onde a gente consegue perceber uma melhora muito grande do funcionamento do organismo dessas crianças, tá? Mantendo junto com a amamentação. Então, não é no lugar da amamentação. A amamentação é importante, tá? Mas aí a amamentação com o probiótico, o que ela ocasionou? Houve uma diminuição, tá, da frequência diária de vômito. Então, crianças que estavam apresentando problemas ligados a sintomas gastrointestinais, eu aumentei 56% a resistência em relação à criança ter episódios de vômito, tá? E diminuiu em 46,5% o número de evacuações, tá? E também a melhora da consistência das fezes. Então, foi observada também uma diminuição da Bifidobacterium fragilis no grupo alimentado com a madeira recebendo a fórmula probiótica. E isso mostra o quê? Que quando eu consigo utilizar, se eu consigo utilizar a amamentação, mas consigo também adicionar o probiótico a essa amamentação, até nas crianças que já estão apresentando problemas gastrointestinais, houve uma melhora significativa do quadro, trazendo um importante achado. Por quê? Porque a questão ligada à diarreia e vômitos em criança é uma consequência muito grave desses sintomas que podem levar essa criança rapidamente a óbito por desidratação. Nesse outro trabalho, que é uma revisão sistemática, né, com meta-análise, que vai falar sobre a utilização de probióticos em relação à cólica, né, a cólica do bebê. Então, eles foram testar várias coisas que são preconizadas no tratamento a essa cólica infantil que acontece nas primeiras semanas de vida do bebê, tá? Então, ele tem aqui alimentação, então fórmulas hidrolisadas, proteína de soja, né? A utilização do Lactobacillus reuteri, que é uma das bactérias probióticas mais utilizadas para esse fim. Utilização de medicamentos, né, simeticona e outros, tá? Utilização de fitoterápicos, acupuntura, tá? E aí ele foi vendo cada um desses, o que foi encontrado na literatura como achado, massagens, então assim, terapias e até usou um placebo, tá, como controle. E aí ver qual era o que tinha um resultado melhor, qual que tinha um resultado mais efetivo. Então, nessa meta-análise, eles foram comparar o Lactobacillus reuteri com todas essas outras intervenções, tá? O uso dessa bactéria se mostrou a intervenção mais significativa, baseada nas evidências, para reduzir a duração do tempo de choro da criança, tá? Em relação à cólica, mostrando que a criança conseguia relaxar mais e sentir menos dores e conseguir ter um funcionamento mais adequado.
Depois disso, a segunda melhor opção seria o uso de fórmula hidrolisada ou de soja, tá? E a utilização das outras medidas acabou não tendo respaldo científico. Então, utilizar massagem, fitoterápicos, medicamentos para aliviar a cólica, acabou não trazendo, através dessa meta-análise, uma justificativa para esse uso, tá? Então, o que foi melhor? O probiótico. E depois, as fórmulas hidrolisadas ou de soja. Nesse outro aqui, que fala sobre a utilização de probióticos na dermatite atópica em crianças, o que eles encontraram? Foi um estudo duplo cego, placebo controlado, utilizando lactobacillus rhamnosus, que também é outra bactéria probiótica com grande quantidade de estudos, onde a gente usa com muita segurança. Foi feita a utilização de 423 mulheres durante a gestação e até 6 meses pós-parto, tá? As mães que utilizaram o probiótico relataram scores mais baixos em relação à depressão e ansiedade do que no grupo placebo. Então, isso já trouxe uma melhora para a mulher, risco menor de desenvolver depressão pós-parto, tá? E o probiótico também foi útil para ser tratado na prevenção e tratamento de sintomas para diminuir chance dessa mulher ter depressão ou ansiedade pós-parto. Então, eu começo a ter melhoras significativas até em outros quadros, tá? E aí, pensando nisso, eu vou focar na probiótico terapia em gestantes. Com que intuito? Para que eu vou passar um probiótico para gestantes? Qual a justificativa? Diminuir chance de parto prematuro, auxiliar o ganho de peso para que ele fique adequado, diminuir chance de doenças crônicas não transmissíveis e também um dos objetos clássicos, né, que é na utilização de probiótico, que é o controle da função intestinal e aí diminuir, tá, a obstipação, que é a constipação intestinal. Tá? Por quê? Porque toda a gestação, os hormônios, principalmente a progesterona, acabam colaborando para essa mulher entrar nesse quadro, né, de constipação. E aí o probiótico consegue ser um auxílio para regular isso. No período da amamentação, eu posso utilizar para controlar o ganho de peso, melhorar o ganho de peso do neném, ajudar essa mulher a voltar para o peso dela mais rápido. Para o bebê também eu diminuo a chance de cólicas, auxilio a maturação intestinal e diminuo a chance das doenças crônicas não transmissíveis. Para a infância, eu também vou ter a utilização com respaldo para diminuir essas cólicas, para melhorar a maturação intestinal, para diminuir alergias, tá? E principalmente a alergia à proteína do leite de vaca. Fazer com que esse bebê tenha uma resistência e não comece a manifestar esses quadros de inflamação de forma exacerbada. Com isso, a gente consegue perceber como que é importante a utilização do probiótico. E é isso uma das coisas que a gente vai estar trabalhando aqui no curso de probióticos. A gente vai falar de uma forma geral, explicar melhor como é que ele funciona, essa parte da microbiota, vai falar sobre todas essas bactérias, sobre lactobacillus rhamnosus, lactobacillus reuteri, bifidobactéria breve, bifidobactéria infantis, vai falar sobre várias outras bactérias probióticas que são utilizadas, mostrando como eu uso, para que eu uso, para que elas são indicadas, quais são os artigos que mostram o trabalho com essas bactérias, em qual quantidade eu posso utilizar. E aí a gente vai ver não só o grupo materno e infantil, como vai ver situações como diabetes, hipertensão, obesidade, tá? Depressão. E através disso conseguir discutir as fórmulas e como capacitar vocês para que vocês montem as próprias fórmulas, tá? Porque isso é que é muito importante, eu entender para eu saber como utilizar. Senão era só eu ligar numa farmácia que eu recebo uma lista de fórmulas, mas eu preciso saber como que eu trabalho com essas fórmulas, de que maneira eu consigo acertar isso para o meu paciente, qual é a melhor bactéria para utilizar para ele. Então, no nosso curso, vocês saem daqui se sentindo muito mais seguros nessa prescrição. Por isso, convido vocês a estarem com a gente aqui na Nutrilane, tá? Fazendo o curso de probióticos e melhorando essa forma de atendimento de vocês, colocando mais uma ferramenta no dia a dia de trabalho. Aguardo vocês na nossa próxima aula.
e um bom atendimento baseado em pesquisas, baseado em evidências científicas, que isso é que traz segurança, né, para o nosso atendimento, é o conhecimento. Até lá!